Boa noite, amigos. É um prazer revê-los, mesmo eu estando aqui, vocês aí, mas é como se eu estivesse vendo vocês pessoalmente. Então, eu quero dizer que a nossa conversa hoje, além de estar repleto de novidades, eu trouxe para vocês, mais uma vez, a divulgação desse conhecimento. Não pensem que esse conhecimento que eu divulgo é obrigatório ninguém aceitar. Você é livre. Você é livre pensador, tem livre-arbítrio, livre espontânea vontade. Mas a divulgação do que é bom, todos nós temos o dever moral de ajudarmos. Essa leitura é saudável, ela é simples, pura, limpa, perfeita. O que é pura, limpa, perfeita? É uma leitura que não usa muitos sofismas, muitas palavras difíceis, enganatórias, para enganar, iludir quem está do outro lado. Não, lê quem quer, quem não quer não lê. E outra coisa, observem, prestem atenção, não se trata de religião, nem doutrina, nem filosofia, nem seita, nem autoajuda. É o conhecimento de cultura. Se você quer ser uma pessoa bem informada, desenvolver em você uma inteligência superior que nós a possuímos, que é exatamente a sabedoria que temos, não sabíamos e não conhecíamos, mas que através dessa energia você vai saber conhecer que nós possuímos uma grandeza física pequena, bem pequenininha, mas ela existe, é aqui, vem do cérebro, no istmo do mesencéfalo, falando cientificamente, no meio do cérebro. Todo ser humano tem. Não importa se ele está jogado nas ruas, se ele é um alfabeto, se ele passa fome, se ele é um milionário, se ele é um homem importante. Não. Todo ser humano tem essa glândula. Ela corresponde exatamente a receber a energia desse livro, que não é elétrica e magnética, e não é da matéria. Por que não é da matéria? Porque aqui fala sobre a origem da humanidade no mundo superior, certo? Nós estamos no mundo inferior. Qual é a diferença? O mundo superior ninguém morre, ninguém fica doente, é de energia. E a matéria, todo mundo é matéria grosseira. Todo mundo morre, todo mundo nasce, refloresce, cresce, refloresce e morre. E a matéria é perecível. Até você estar toda arrumada e às vezes com uma doença contagiosa, uma doença que está comendo você por dentro. Então, é a aparência só, mas a matéria se autodestrói com o tempo. Tudo na matéria tem começo, meio e fim. Exatamente por isso que eu divulgo este conhecimento. Porque ele me ajudou a ser a pessoa que eu sou, amar, respeitar as religiões, seja elas quais forem, vindas de onde vierem, seja de qual origem for. Deus é um só, não existiu Jesus, todo mundo sabe. Foi um Filho de Deus que veio ao mundo trazer para nós ensinamentos de solidariedade, caridade, amor próprio, misericórdia, humildade, sabedoria, simplicidade e poder divino. Tudo isso Jesus trouxe para nós. Nós não podemos negar a existência dele, podemos? Ou você acha que podemos? Eu acho que nós não podemos, certo? Bem, então, esse conhecimento não tem nada a ver com a religião. Eu falei o nome de Jesus porque nós temos que lembrar a todos que a vida dele existiu, existe, e que ele veio como um ser superior, racional, cheio de virtude, nasceu da matéria,
como Filho de Deus feito homem, para trazer até nós tudo aquilo que ele deixou como conhecimento do mundo inteiro. E dizia: amai-vos aos outros como eu vos amei, que é muito difícil. Amar ao próximo como a si mesmo também é muito difícil. Mas, estudando esse conhecimento, nós temos uma grande chance de conhecermos a nós mesmos, nos nossos egoísmos, nos nossos pensamentos negativos, nos nossos ego, inveja, ciúme, despeito, competição, avareza, gula, todos esses egos que existem em nós, e sabemos disso. Inclusive, esse sentimento invejoso que se tem uns dos outros, quando cresce ao ponto de dizer dos outros aquilo que você não sabe. Só que quem diz o que é ruim dos outros recebe de volta um dia, porque a mãe natureza não dispensa nada. Tudo aquilo que você faz é para você mesmo, bom ou mal. Os beneficiados nas coisas boas somos nós mesmos. E também não somos beneficiados quando falamos e levantamos falso testemunho, certo? Tudo isso são coisas muito negativas que nós temos que sofrer na nossa pele o que fazemos com os outros. Agora, lembre-se, as pessoas às vezes são punidas, mas não percebem que estão passando o que um dia fizeram com os outros. Como, por exemplo, ingratidão, deslealdade, certo? Você sobe de vida e esquece a época em que você foi ajudado de maneiras variadas, física, moral, financeiramente, psicologicamente, emocionalmente. Este é o conhecimento que eu estudo nesse livro. Ele não ataca, não ofende, não humilha ninguém, nem veio para polêmicas, nem tirar você do seu caminho religioso. Religião você vai ter a que você quiser. Deus é um só. O nome pode até mudar, mas o nome de um e Deus é a mesma coisa, certo? Fiquem certos que eu divulgo exatamente porque ele nos dá um certo equilíbrio físico, moral, financeiro. A longos anos de vida, nos dá uma saúde melhor. Não é preciso dizer: esse livro não é milagreiro. É bom que se diga isso. Ele ajuda a curar você de enfermidades, das dores, das dependências, mas tendo e revendo sempre, tendo contato com a energia. Também não é para deixar de um médico. Não é tudo que existe na matéria que é necessário, é racional. Os médicos existem para tratar de nós, certo? Mas, diante de um estudo repetitivo, todos os dias lendo e relendo, de acordo com a sua necessidade do dia, a disponibilidade que você vai arranjar para ler o livro, normalmente com amor, não como quem lê uma revista qualquer ou abre um jornal, não é assim. Tudo para se aprender tem que se ler muitas vezes. Seja pelas universidades, se você quer ser um médico, um dentista, um advogado, um arquiteto, certo? Um engenheiro, você tem que estudar um certo período até você conhecer a matéria que você estuda, para um dia você realizar o seu sonho que você escolheu como um caminho de vida para se libertar das dificuldades financeiras, que ninguém vive sem dinheiro. Seria um absurdo dizer o contrário. Esse estudo não impede você ser rica, bonita, jovem, inteligente, não. Se você tiver que ser muito rico, vai ser. Se não tiver que ser, não será. Não é você, meu amigo. Eu quero que você saiba quem manda em nós, quem é? O pensamento. É ou não é isso?
O pensamento é tão rápido, mais rápido que a velocidade da luz. Num minuto, quantas coisas você não pensa e muda de ideia, né? É isso. Você quer uma coisa e de repente pensa noutra e faz outra. É o pensamento que une pessoas, que separa pessoas, que dá roteiros, dá caminho, que faz a pessoa ser criador de alguma coisa. É o pensamento. E quem dá o pensamento é a natureza, que é a nossa mãe natureza. E o pensamento é lapidador. Por quê? Porque tem horas, se você fizer uma coisa errada, o pensamento fica ali, perturbando você, chamando a sua atenção, dilapidando. O que é lapidar? Consciência. Você ficar martelando a sua consciência do errado que você praticou. Portanto, leiam esse livro. É muito bom. Para que você tenha uma ideia, nós temos aí um site, né, isso, com o telefone do Mário, né? E nós temos também em São Paulo, um site de São Paulo, de Salvador, do Rio Grande do Norte. Aqui em Fortaleza já temos um número de alguém que nos traz o livro. Compre, é um livro em conta, não tem fins lucrativos, por isso que eles não estão à venda nas livrarias, porque as livrarias, para você vender, você tem que pagar, dá uma parte à livraria, que é justo, é um negócio. Nós estamos num mundo capitalista, em que nós usamos tudo que temos para se ver bem, negociar, certo? Não é enganar, é negociar. A vida é feita disso. Quando a gente está em dificuldade e tem algo material, vende-se para se pagar o que se deve, se adquirir a liberdade e você novamente construir alguma coisa. É assim que se vive, certo? Bem, eu espero que vocês tenham ouvido a minha divulgação. Eu apenas analisei o que é que o conhecimento racional nos traz. E a energia racional é recebida pela pineal, distribuída por todo o nosso organismo. É o tratamento de dentro para fora, não é de fora para dentro, bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que aqui eu tenho disponível alguns livros, né, isso. Se alguém tiver interesse, liguem, alguém ligou a isso, alguém que queira de verdade ler. Não adianta querer um livro que você não quer ler, não adianta. Veio alguém a isso, procurar 2 livros, né? Para o senhor, pois é, a pessoa liga aqui para a TV Mais e o aí combina com o Ayrton, certo? Que é o responsável pela TV, é o número 1 aqui, e ele entrega a você o livro, tá bom? É um agrado para quem quer ganhar. Liga e ganha o livro. Nem dá no sorteio, nem venha pegar o que você não quer, de jeito nenhum. Quem quiser tem essa disponibilidade, certo? Bem, muito obrigada. Nós temos 2 grandes personalidades hoje, um reitor de uma universidade e uma mulher inteligente que desenvolveu um projeto de microeconomia, certo? Nós vamos falar sobre isso. Vou dar boa noite a vocês, daqui a pouco voltamos com os convidados, tá bom?
Meu café da manhã em família agora tem duas certezas. Não falta novidade, nem torrada Fortaleza. Ô pai, sabia que a Paulinha tá namorando? Namoro, nascimento ou qualquer outra notícia. Na minha mesa tudo é falado e também saboreado. Ô mãe, o boletim do João já chegou. Com margarina ou geleia, presunto, queijo ou patê, a torrada é crocante e levinha, como todo papo em família deve ser. Chegaram as torradas Fortaleza. Experimente. Um produto M. Dias Branco. Bem, amigos, nós, no segundo bloco, vamos receber 2 convidados muito importantes na área da educação. Como ser humano, todos nós temos muito valor. Basta que nós saibamos acreditar no ser humano, que é meio difícil e complicado de se viver. Mas existem pessoas ótimas, que são louváveis conhecidas. E antes de conversar com as 2 personalidades acadêmicas da educação, eu gostaria de dizer apenas uma sugestão. Não seja orgulhoso porque é importante, rico e poderoso financeiramente. Ninguém é dono da vida, ninguém é dono de nada, nem da riqueza que às vezes construímos, e nem da vida. Tudo passa tão rapidamente, se modifica tão depressa como o sol e a noite, o dia e a noite, certo? Sejam simples, nunca subservientes. Aí é outra coisa. Saiba separar valores, o que é bom do que é ruim, o branco do preto, e se posicionar como ser humano de verdade, certo? É uma sugestão. Não se deixe envolver pelos elogios fáceis. São tão inoportunos como a mentira. Às vezes, eles chegam em horas da oportunidade dos inoportunos, tá bom? É isso que nós temos que ter um certo alerta para nós mesmos não nos decepcionarmos tanto com a vida. Bem, agora vamos conversar com a Édia, né? A Édia com A. Com E. Com E. É Édia? Hélia, com E. Hélia Farias. Édia Farias. Bem, a Édia Farias é uma educadora da Estácio de Sá. É uma doutora, fez doutorado e trouxe para nós um assunto muito importante, o microcrédito, que se torna um grande crédito. Por quê? Porque abrange toda uma nação. E esse livro dela deverá ir para Brasília como um estudo dos políticos que tanto querem acertar e nunca acertam. Algumas vezes sim, outras não. Bem, ela vai falar como é que nasceu a sua obra. Muito obrigada. Boa noite, Maria Amélia, boa noite, telespectadores. Para mim é uma honra estar aqui ocupando o espaço do programa. Fico feliz. Não é? Para que eu possa dividir com vocês um estudo que durou 4 anos. Né? Eu fiz o meu doutorado em Direito Constitucional nas Relações Econômicas pela Unifor. E foi difícil? Foi. Tudo que é bom dá trabalho. Mas foi, assim, prazeroso pelo resultado. Pelo tema que eu escolhi. Eu sempre me preocupei com essa questão da pobreza, eu me preocupei com a questão da fome, que, aliás, só remontando ao meu mestrado, a minha dissertação foi sobre a exigibilidade do direito à alimentação adequada no estado do Ceará. E aí eu foco isso, eu passei muito tempo estudando e pesquisando no Laboratório de Pobreza aqui na Universidade CAEM UFC Ceará. E foi assim, para mim, foi muito rico o estudo. Eu ainda vou publicar esse livro sobre a exigibilidade do direito à alimentação adequada, porque o nome está adequada,
O homem tem que se alimentar adequadamente, não é encher a barriga, né? Não é só. Então, foi um estudo. E no último capítulo do meu livro, eu falo sobre o controle e a fiscalização das verbas que são destinadas à alimentação, né? A merenda escolar. E em contraponto, na época, estava sendo construídos, né, grandes empreendimentos aqui em Fortaleza. E eu realmente concluí a minha dissertação com o propósito de ainda escrever sobre controle e fiscalização das verbas públicas. E aí, quando eu entrei no doutorado, eu digo, já sei. Eu vou pegar um mecanismo que seja objeto de superação da pobreza e nele eu quero estudar a miúde como é que se dá esse sistema de controle e de fiscalização das verbas públicas que são destinadas ao microcrédito. Porque a gente sabe que o microcrédito, ele movimenta bilhões. Né? É um império, a carteira ativa de clientes que requerem o microcrédito é um volume assim encantador, eu digo assim. É imenso. Imenso. Então, tudo que tem muito dinheiro, existe a oportunidade de haver corrupção. E a rotatividade, não é? Né? Então, a gente, num país que a gente enfrentou, e países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, se defronta com a vexatória corrupção, né? Com essa questão da corrupção. E aí, não que eu tenha, na minha pesquisa, de antemão, eu já antecipo que eu fiz uma pesquisa muito profunda no Banco do Nordeste e no INEC, no OCIP, quis realmente pesquisar como se dava esse sistema de controle e de fiscalização. Lá, realmente, nada desabonou. Eles têm um sistema muito bom, a forma deles trabalharem, mas, em caráter preventivo, eu continuei a minha pesquisa, trouxe ele aqui, meu livro, 350 páginas, né, um filho. E eu também me encantei muito, Maria Amélia, como nasceu, como a sua pergunta, como se deu essa origem do microcrédito? Como é que tudo começou? A gente sabe que boas ideias, coisas maravilhosas, acontecem em momentos de dificuldade, né? A gente sabe, né? Eu já escutei até de um palestrante que em épocas de crise, uns choram, outros vendem lenço, né? Uns choram, outros vendem lenço. Em 1974, numa aldeia de Jobra, em Bangladesh, tinha um professor lá de economia da universidade e ele se preocupou com como estava a população vivendo naquela pobreza, naquela dificuldade. Porque tinha havido recentemente, né, as pessoas estavam sofrendo pela devasta de uma guerra que tinha acontecido lá. E ele vendo aquelas mulheres, tipo, jogadas nas calçadas lá do mercado, com aquelas crianças, mas mesmo assim trabalhando, fazendo seus artesanatos. Mas ele via que a pobreza e a fome permeava aquelas famílias. E aí ele saiu do seu conforto, do seu birô, e foi às ruas para pesquisar, para entrevistar aquelas mulheres, para saber como é que era a rotina delas, como é que elas se sustentavam, como era o dia a dia delas. E ele entrevistou 42 mulheres e todas disseram a mesma coisa. A gente acorda cedinho, vem ao mercado, vai até um agiota, pega dinheiro emprestado a ele, o juro alto. Com o juro alto, a gente vai ali do outro lado do mercado, compra as palhas de bambu para fazer esses artesanatos. E ele disse, você vende como? Ele disse, não, a gente não pode vender. Os agiotas ficam assim, observando a gente, aí diz, olha, tá vendo aqueles que estão ali do outro lado? Eles são os agiotas, ficam de observância para que a gente não possa vender a nenhum turista. No final da tarde, eles chegam até nós, aí eles pegam todo o nosso material que foi confeccionado, né? Palha, cestas, bancos, e aí eles dão o preço, eles que dão o preço de compra, desconta já o juro do dinheiro que a gente pediu, porque a gente pediu de manhã e ele cobra o juro da tarde, e aí a gente volta para casa com o suficiente para a gente se alimentar até o outro dia. E assim a gente vive.
Ou seja, Maria Amélia, a gente viu claramente que aquelas mulheres em 74, elas viviam em plena escravidão. Elas eram escravas, né? Escravas. E aí ele resolveu fazer o Muhammad Yunus. Esse professor é um indiano, Muhammad Yunus, porque eu tenho assim uma admiração muito grande. E ele fez uma reunião com essas 42 mulheres e disse, olha, a partir desse momento, quanto é que vocês usam por dia? Ela disse. Então ele tirou do seu bolso 850 tacas é a moeda lá de Bangladesh, e dá o quê? $27. E ele pegou, dividiu entre elas, porque o valor é pequeno, creme de palha. Ele dividiu o valor entre elas e disse, olha, amanhã vocês façam isso e vendam. E elas ficaram assim, felizes e preocupadas de dizer assim, como é que eu vou lhe pagar? Qual é a garantia que a gente tem desse dinheiro emprestado? Elas acostumadas a juros altos. Ele olhou para a pupila dos olhos dela e disse, a confiança. O meu empréstimo vai ser sob a confiança, porque eu tenho certeza que todas vocês vão pagar ipsilitris o que está me pedindo. E ele deixou, elas foram embora. Então, naquele momento, eu acho que essa frase tão forte, esse momento de empoderamento feminino, eu digo que aconteceu nesse dia em Bangladesh, porque elas se sentiram valorizadas, elas se sentiram respeitadas, elas se sentiram assim dignas, porque até então elas se sentiam pessoas indignas. E aí aconteceu, elas fizeram isso e 2 semanas depois, todas elas foram à faculdade e pagaram o dinheiro que ele emprestou. E essa história se espalhou em toda a Bangladesh, chegou ao Banco da Índia. Chegou ao Banco da Índia. Ele resolveu, inclusive, o banco resolveu se juntar ao Muhammad Yunus. E eles fundaram o Grameen Bank, o Banco da Mulher, voltado para as mulheres. Claro que eles permitiam empréstimos aos homens, mas assim, foi destinado às mulheres. E esse movimento de empréstimo que aconteceu em Bangladesh se espalhou no planeta todo. No mundo inteiro ficou conhecido essa história do empréstimo de microcrédito de Bangladesh. Eu quero ressaltar que a ideia do microcrédito ele já remonta de séculos passados, mas eu estou falando da maior experiência de microcrédito que aconteceu, foi essa em Bangladesh em 74, com Muhammad Yunus. Que 74 também, Aninha. Não foi um dia desse. Bom, e aí no meu estudo, eu faço um recorte, um estudo da América Latina. Eu não vou falar aqui na condição do microcrédito no mundo inteiro. Eu fiz um recorte para fazer uma pesquisa na América Latina e pesquisei no Banco Compartamos da Cidade do México e o Brasil. Então, aqui da América Latina, eu pesquiso o Banco Compartamos do México e aqui como é que está a situação do microcrédito no Brasil. Lá do Compartamos... Como é que está? Aí a história é bonita, né? Porque aqui no Brasil, o Banco do Nordeste, que é o Banco de Desenvolvimento do Nordeste, ele abraçou a causa e ele desenvolve há mais de 20 anos 2 grandes programas de microcrédito. O Agroamigo, que é voltado para o setor rural, e o Crédito Amigo, que é voltado para o setor urbano. E o banco ele desenvolveu uma metodologia do aval solidário. O aval solidário é justamente emprestar o valor sem ser dado nenhum tipo de garantia real. É só a base da confiança mesmo. Então, o banco ele tem um programa, aliás, o Banco do Nordeste ele trabalha em parceria com a OCIP, com o INEC, que é o Instituto Nordeste Cidadania, e nessa parceria, porque nós temos a lei das OCIPs, que traz o termo de parceria, que deve existir essa parceria entre o governo federal, a instituição bancária com a ONG, e aí, com a OCIP, e aí eles fazem essa parceria, o banco fornece o dinheiro e a OCIP, ela trabalha em treinar os seus agentes, essas pessoas de fazer seleção e fazer a operacionalização real da
do trabalho do microcrédito, né? Então, eu vejo que é como se fosse a montanha indo a Maomé. O Banco do Nordeste, ele não espera que os clientes da periferia, as pessoas de baixa renda, cheguem ao banco para saber como é o microcrédito. Não é assim que acontece. O INEC, ele prepara os seus agentes para irem até os bairros mais simples e sabe onde pode realmente procurar as pessoas para ofertar o microcrédito. E eles ofertam isso, os valores que são ofertados, eles variam de R$100 até 21 mil. Porque eles fazem até 21 mil. Esses empréstimos, o nível de inadimplência dele é praticamente zero. Eu peguei agora, nesses 2 dias, eu peguei o nível de adimplência. É de 96,3% de adimplência. As pessoas pagam mesmo. Por quê? Porque quando eles pagam corretamente, eles renovam o contrato. E como é no sistema do aval solidário, o que é que acontece? Se escolhe um líder, esse líder vai junto à instituição, não tem burocracia nenhuma, e ele fica responsável para receber o valor da equipe, das pessoas que formaram a equipe. E aí são vizinhos, são compadres, às vezes é da mesma família, e um exige e recebe do outro. Então, um não deixa o outro na mão, não. E se ficar, diz, olha, você nem entra no nosso grupo, nem ninguém quer você no grupo, e aí eles se juntam, se dão as mãos mesmo, e acontece, né? Então, é um trabalho bonito. Inclusive, o Banco do Nordeste, sabendo vendo esse compromisso de quem recebe o microcrédito, e interessante é que 67% dos empréstimos são destinados às mulheres. Certo. As mulheres, elas são muito fortes, tudo por conta da história, né? As mulheres são muito fortes, são muito empoderadas nessa questão, porque elas conseguem conciliar o trabalho da casa, conseguem conciliar, fazer o almoço, cuidar da roupa e ainda desenvolver o trabalho dentro da sua própria casa. Porque é fazer bolo, costurar os panos de prato para vender. São empreendedoras. Empreendedoras. E o bom é porque esse microcrédito que a gente fala, ele tem uma lei, a lei do microcrédito é falando que ele é microcrédito produtivo e orientado. Não é só você emprestar o dinheiro, é você emprestar, acompanhar, orientar e eles entregam a cartilha para esses microempreendedores. Eles fazem reunião periódicas com eles para saber, olha, deu certo, por que não está dando certo? Então, é muito acompanhado. Não é você emprestar, a pessoa sair com aqueles R$200, 500, eu não sei quanto, e aí usar aquele dinheiro como ao seu bel prazer. Não é. É orientado. Você já disse para que seria. E o agente, ele acompanha para saber o desenvolvimento. Dinheiros, né? E se não está dando certo, por quê? Então, ele chega junto mesmo. É aquela coisa. Você não dá o peixe, você dá um anzol e ensina a pescar. Né? Certo. Me diga uma coisa. Quando é que você vai dançar em Brasília? Eita, deixa eu lhe dizer. Olha aí que chique, né? Não pensei em lançar em Brasília. Mas essa questão de Brasília, eu quero entrar em contato com... Ainda não entrei, mas eu quero entrar em contato com algum deputado federal, porque eu quero realmente que seja regulamentada a norma infraconstitucional que está na Lei 9.790 de 99. E que lei é essa? É a lei da OCIP, é a lei do terceiro setor. Essa lei, Maria Amélia, ela trouxe no seu bojo aquela questão do termo de parceria. Olha, essa OCIP pode trabalhar em parceria com um órgão, com um banco. E no artigo 4º dessa lei, no artigo 4º, inciso 3º dessa lei, ela dispõe sobre a necessidade de um conselho fiscal. Para que esse conselho fiscal? É preciso e necessário que haja um conselho fiscal, óbvio, para
fiscalizar essa parceria. Fiscalizar esse órgão que está aqui, esse que está aqui, são bilhões que estão sendo, né, circulados, destinados ao microcrédito, mas ele fala de um conselho fiscal. Essa lei tem mais de 20 anos, 99, e o objeto e a proposta inovadora da minha tese é a regulamentação desse inciso 3º do artigo 4º da Lei 9.790 de 99, para que realmente haja esse efetivo conselho fiscal para, né, de forma regular e preventiva, ser o ápice de governança e de fiscalização desses dois polos. E aí, qual é a minha proposta realmente inovadora da tese? Eu me proponho, eu sugiro ao governo federal, ao presidente da República, que ele emita um decreto regulamentar para o Poder Legislativo, para que o Poder Legislativo faça dar o fiel cumprimento a essa norma infraconstitucional. É necessário que haja a regulamentação dessa norma. E aí, qual seria a proposta em si? A sugestão é que haja essa norma regulamentadora. Mas, em seguida, eu proponho a criação de um Conselho Nacional de Microcrédito. A minha proposta é um Conselho Nacional de Microcrédito, que ele seja apto a fiscalizar e a acompanhar as microfinanças, certo? As microfinanças de forma abrangente. Porque eu quero deixar claro que nas minhas pesquisas, tanto lá no Banco do Nordeste, eu fui ao setor de finanças. No Banco do Nordeste existe um conselho fiscal do microcrédito dentro do Banco do Nordeste, que funciona muito bem. Eu também conheci e fui e entrevistei também pessoas do Conselho Fiscal do INEC, e eles têm um trabalho muito linear, eles têm um trabalho muito sério. Mas o que acontece? O Conselho Fiscal do INEC, ele faz todo o trabalho e emite ao Banco do Nordeste toda a documentação, toda a prestação de contas do jeito que o Conselho pede. E aí o Banco do Nordeste, diante da documentação recebida, né, enviada pelo INEC, aí ele analisa e dá o ok e faz publicar no Diário Oficial da União. Né? E aí fica publicado, e se porventura alguém se discordar de alguma questão, né, tem o Ministério Público, que é o custos legis, o fiscal da lei, tem o Tribunal de Contas também, que é apto a fiscalizar, né? Mas, na realidade, por mais que a coisa não, assim, eu não tenha encontrado nenhuma irregularidade, é necessário que haja esse Conselho Nacional. Tem que haver. Tem que haver, por quê? Porque a lei determina que é para ter e ainda não aconteceu. E a proposta inovadora é justamente essa, é a regulamentação dessa norma infraconstitucional. Né, Maria Maria? Élia, né? Hélia. Élia, me diga uma coisa. Você tem interesse em deixar todos os seus contatos? Tenho todo o interesse. Fique à vontade de todos os contatos, diga qual é a proposta maior de divulgação. A gente Quando agora... é que você vai relançar novamente pronto. o livro? Eu, agora no dia... Agora terça-feira... terça-feira... Não, foi terça-feira passada, tá me faltando a data aqui. Está com 5 dias que houve o lançamento... Dia 1º. Agora, que dia foi? 1º de novembro. 1º de novembro. Não, que dia foi o lançamento lá na... Sim, o dia do lançamento foi dia 27. Pronto, porque estou tanta... De outubro. Isso, pois Maria Amélia, no dia 27 agora de outubro, às 17 horas, houve o lançamento desse livro lá na Estácio. Né? Eu tive todo o apoio, a convite do reitor, do Josué Viana.
porque desde muito jovem eu aprendi. Estado de Sá. esse Pois é, estado de então Sá. o reitor Josué Isso é Viana, muito ele convidou e viabilizou, e houve um lançamento lá no hall da biblioteca Raquel de Queiroz, lá no primeiro andar, e eu lhe digo que foi um evento assim ímpar. Olha, foi maravilhoso, bem prestigiado, e lá realmente houve o lançamento, e eu já tenho mais 2 convites para fazer lançamento do livro em Certo. outros locais, né, que eu já aceitei, tá só questão de agenda. Mas o meu objetivo mesmo é que a tirar minha Brasília, né? proposta chegue ao Congresso Nacional para que o Poder Legislativo possa regulamentar. Mas né? é fácil. Não é? Então, Nós temos deputados aqui do Nordeste, né? Temos o senador Gião, que pode levar, ele é um homem Exatamente. inteligente, tem estudo. não, é porque assim, Aí você se dirige a ele, que ele, como senador do Ceará, né? com certeza. Deve a você. Na verdade, eu gosto, eu me dirigi ao Congresso, eu gostaria de ter feito antes o lançamento. Já era para ter sido feito, mas Não, aí por bom, conta assim, da já pandemia. lançou, muita gente Depois já do conhece, lançamento. Aí vem distância, né? Eu, terça-feira também, eu fui. O que passou. Terça-feira agora, 2 dias atrás, eu gravei também uma entrevista lá no programa Mulheres do Parlamento, lá da Assembleia. A jornalista Silvana Frota me entrevistou. Eu sou de lá, assim mesmo. Pronto. Só que eu não quis me envolver nessa parte política. Foi. Mas eu fui funcionária mais de 30 anos. Muito bem. Aí me aposentei, Ótimo. certo? Continuei na comunicação, sem me ligar diretamente ao trabalho político. Muito bem. Que é bom, mas é uma faca de 2 gumes. É. Você tem que ter muita versatilidade, como se comportar diante de pessoas diferentes, de propostas diferentes. A questão são os opostos. Ser um escritor E eu vou é a dedicar, coisa melhor faço questão eu trouxe esse livro aqui para lhe fico ofertar, lhe feliz. dedicar, né? E eu vou até passar para as mãos da minha filha, que é formada em letras, também tem pós-graduado, é bilíngue, e foi do Exército, no Colégio Militar, Muito bem. e como tenente, e agora é bilíngue no Farias Brito. Olha aí, tá vendo? E eu vou passar para ela, porque Muito bem. eu sempre digo, minha filha, você nasceu para ser uma engenheira de economia. Porque ela ensina tanta coisa que o meu dinheiro rende muito. Ela ensina coisas interessantes, sem ficar devendo a ninguém. Entendeu? Você tem que viver bem com aquilo que Com você aquilo tem. que você tem. Pois para mim é uma honra, um prazer, prazer ver foi você, meu. mulher jovem, inteligente, bonita, bem vestida. É muito bonito ver uma mulher culta. Meus elogios a você são sinceros, porque você é um tópico, é como se eu tivesse feito a minha própria filha. Oh, obrigada. Pois é, então eu deixo aqui meu contato. Encerro dizendo, eu sou professora da Estácio. Deu né? contato. Eu sou professora da Estácio com muito orgulho. Né? Eu lá tenho algumas disciplinas, eu ensino no curso de Direito, Direito do Trabalho, Administrativo e Títulos de Crédito. E no curso de RH, eu leciono Remuneração e Benefícios, Gestão das Práticas Trabalhistas e Relações Trabalhistas Sindicais. Tá? O meu celular é 988-535399. Então, sobre microcrédito, a gente está aqui, né, nesse trabalho. Ainda falta uma informação a mais sobre o microcrédito, é que agora, nesses últimos meses, o Banco do Nordeste, ele reservou, ele está trabalhando em parceria só com o agroamigo do setor rural. O Crédito Amigo, que é do setor urbano, o Banco do Nordeste deixou de ter a parceria com o INEC e está tendo essa parceria com a Microcrédito CAMED. Que, inclusive, amanhã, dia 4,
né, vai ser inaugurada a sala lá do Microcrédito. Eu fui convidada, estarei lá, se Deus quiser. E eles estão fazendo essa parceria. Eu conheço a Né? Camed. A Camed, muito bom. Pois é, então, Maria Amélia, foi um prazer muito grande. Muito obrigada, viu? Um presente desse Vou lhe aqui, oferecer. pouca gente vem. Tá bom? Muito obrigada. Por nada. Prazer, foi imenso conhecê-la. Prazer é todo meu. O seu assunto é empolgante, certo? E verídico. É verdadeiro. É real, É real. né? Não foge às normas da vida, Não, né? não, isso aqui é superação de pobreza mesmo. É. E se eu lhe disser que ontem eu tive o desprazer e a infelicidade de ver um homem comendo do lixo. Ai, me Eu fale. vim tirar, embora modéstia à parte, eu gosto muito de ajudar. Nesse eu não ajudei porque foi muito tarde da noite. Eu gosto de ir na varanda e vi quando ele pegou o lixo, tirou, comeu. Oh, meu Deus do céu. Bebeu água que sobra, né? Porque é de doer. É desumano. Não. É desumano. Não como puritana, preguiça, como gente humana mesmo. É duro, é duro, difícil. é difícil. Isso aqui vem a calhar. Bem, isso aí Vem a é calhar. é um Ajuda mecanismo. toda uma nação. ajuda. Porque todo mundo, no mundo inteiro, tem fome. É. E Agora nós Maria conhecemos Amélia, mais aqui, né? o Banco do Nordeste lançou também agora, recentemente, o Crédito Amigo Delas, que é Certo. só para mulher. E é interessante que ele dá assim, uma condição especial para a mulher. Os empréstimos, eles variam de R$500 até 12 mil. Eles dão 90 dias de carência e esse valor ainda pode ser dividido em até 24 meses. Então dá toda a condição, né? Dessa, Tem que ser assim. não é? Né? Pois que coisa Obrigada, boa. Obrigada. querida. Muito obrigada. Meu café da manhã em família agora tem duas certezas. Não falta novidade, nem torrada Fortaleza. Ô pai, sabia que a Paulinha tá namorando? Namoro, nascimento ou qualquer outra notícia. Na minha mesa tudo é falado e também saboreado. Ô mãe, o boletim do João já chegou. Com margarina ou geleia, presunto, queijo ou patê, a torrada é crocante e levinha, como todo papo em família deve ser. Chegaram as torradas Fortaleza. Experimente. Um produto M. Dias Branco. Bem, meus amigos, nós estamos voltando de um pequeno intervalo para um apoio cultural, que é o que mais nós necessitamos, é de cultura. E hoje nós tivemos aula de cultura com a professora Édia, da Estácio, e agora vamos conversar com o reitor. Diga o seu nome na íntegra. Josué Viana de José Oliveira Viana, Neto. que além de reitor, também é conhecido como professor Isso. Viana, né? Josué. Professor Josué. Que, aliás, esse nome Josué é um nome bíblico, né? Sim. Bíblico. Bem, ao conversar com o reitor, eu tenho a honra e o prazer de, pela primeira vez, não receber da mão do reitor um diploma, que eu já recebi uma vez, mas ter o prazer de poder tê-lo ao nosso lado, nossa conversa, como uma pessoa importantíssima na área da educação, que nós não podemos deixar de ressaltar a importância de um reitor numa universidade. Sem universidade, não se vive. Como
como seria um mundo que não prepara professores, reitores numa universidade. Como é ser reitor na íntegra? Primeiramente, é uma honra estar aqui no seu programa, Muito Maria Amélia. obrigada. Aos telespectadores que estão nos assistindo nesse momento, para falar um pouquinho sobre educação, Claro, educação claro. superior, né? E na posição de reitor, a gente tem aí uma grande responsabilidade de representar uma instituição É de uma ensino. universidade. Né? Isso, uma instituição de ensino superior que tem uma trajetória já bem consolidada aqui no estado do Ceará. A Estácio Ceará tem 24 anos, completamos 24 anos agora, em julho. E ao longo desses 24 anos, o nosso grande desafio é entregar para a sociedade cearense profissionais qualificados, né? Em uma gama enorme de áreas de conhecimento. Né? Ao longo desses 24 anos, a gente teve a oportunidade de entregar mais de 30 mil profissionais Em na área de áreas saúde, diferentes, né? a área de gestão, direito, tecnologia, enfim. A gente hoje, quanto centro universitário, a gente atua em todas as áreas do conhecimento, com mais de 36 cursos de graduação, fora uma infinidade de cursos de pós-graduação. Certo. Então, E o doutorado também. Os cursos stricto sensu, que a gente chama, né? Certo. A oferta ela é conjugada com outras instituições. Certo. Aí existe uma parceria, né? Isso. A gente tem Educativa isso. para que as pessoas escolham seus doutorados, né? Isso. Cada doutorado corresponde a uma profissão diferente. Na realidade, o doutorado é uma construção de novos conhecimentos em áreas muito específicas, né? Certo. E, em geral, elas envolvem várias áreas. Matemática, física, Sim, química. sim. Certo? Nossa principal parceira, que é a Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, ela atua em 3 áreas de conhecimento. Ela tem cursos de doutorado em educação, em ciências jurídicas e na área de saúde pública. Certo. É difícil ser um reitor. Tem seus desafios. Exercer essa função. Sem dúvida, sim. Porque a gente tem o papel de representar a instituição e levar Papel maior. para os nossos, a sociedade como um todo, as entidades que a gente desenvolve trabalhos em colaboração, né, a nossa ação transformadora através da educação. Né? Lembrando que o ensino superior, a gente trabalha 3 pilares: o ensino, a pesquisa e a extensão. Tá? E essas 3 grandes áreas têm cada uma o seu foco específico. Né? A extensão, por exemplo, ela atua muito forte junto à comunidade. É o braço que a gente tem para levar os nossos acadêmicos em ações práticas em benefício à comunidade em geral, fica no entorno das nossas unidades. Né? A pesquisa também, e aí vem os cursos de pós-graduação, né, a nível de especialização, que é o lato sensu, e o stricto sensu, como você comentou, que são os cursos de mestrado e doutorado. Certo. Qual é a avaliação que se tem para chegar a ser um reitor? Quais são os passos que se dá? Bom, o cargo, a função de reitor, ele tem duas dimensões. Certo. Uma dimensão institucional e uma dimensão de gestão. Né? Certo. Dentro da estrutura de carreiras de uma instituição de ensino superior, você tem vários caminhos de entrada. Você pode entrar como um colaborador na área de gestão ou como um docente. A trajetória que eu segui foi como docente. Eu entrei como professor e fui me envolvendo cada vez mais ao longo de 21 anos, eu tenho 21 anos de instituição, em outras áreas, né, acadêmicas e de gestão. Então, a combinação, o conhecimento na área acadêmica e conhecendo os processos de gestão
foram me habilitando a viver outras oportunidades dentro da formação e dentro das funções na instituição. Como Passando se pelo avalia planejamento, a parte de orçamento, gestão financeira, gestão acadêmica, até que a oportunidade surgiu e um colegiado interno, dependendo da instituição, nas instituições privadas, são decisões executivas, você é selecionado, é indicado a assumir o cargo de reitor. Numa instituição pública, o caminho é um pouco mais diferente. Eles têm regras, é uma posição eletiva, existe um processo eleitoral, uma lista tríplice. Certo. Como a gente está falando de instituições de ensino superior, que é uma prerrogativa da esfera federal, a escolha de um reitor numa instituição pública, ela passa pela seleção de 3 indicados pela própria comunidade acadêmica da instituição. E essa lista tríplice vai para o presidente e o presidente escolhe um dos 3 indicados. Tá? Isso é o caminho em instituições públicas. Na privada, o caminho é diferente, como eu comentei, Maria Amélia. A gente vai ganhando experiência, vivendo outras funções e outras atribuições, outros cargos. Elogios. Exatamente, vai se destacando. Reconhecimento dos valores. Isso. Seu valor foi reconhecido também como professor Josué, na sua área. Qual é a área do professor? A minha área, eu tenho uma graduação na área de ciências contábeis, fiz especialização em tecnologia da informação e terminei o mestrado em controladoria e contabilidade na Universidade de São Paulo. Tem algum outro concorrente ou é um só que é escolhido? Não existe um concorrente explícito, né? Todos estão à disposição do colegiado executivo. Mas o colégio tem que escolher o melhor. Exato. Aí cabe aos executivos da empresa identificarem aquele que naquele momento está mais habilitado para conduzir a reitoria. E essa habilitação vem da opinião dos alunos. Sim, também contribui. Né? A comunidade acadêmica... Tem um peso, né? A comunidade acadêmica se pronuncia, né? Se pronuncia através dos nossas pesquisas institucionais, né? E outros meios de escuta, né? E que chega ao conhecimento desse colegiado executivo que faz a indicação e a proposta, né? E a condução para assumir a posição de reitor. Como você gostaria de dizer a todos o valor de ser um reitor e a importância de um reitor na universidade? Bom, o papel do reitor é representar a instituição, é garantir a coesão da equipe que conduz a instituição para que a gente possa estar cumprindo a nossa missão. No caso, a Estácio Ceará, a missão é educar para transformar, né? E se tornar referência no ensino superior na nossa região, né? Com ensino de qualidade, com ensino inclusivo. E foi a partir disso que a gente cresceu e se tornou uma instituição líder no ensino superior privado aqui no estado do Ceará. Reitor Josué, na minha época, para tentar e fazer uma universidade, nós prestávamos o X-exame, né? Antes tínhamos aquele que chamavam de uma preparação, um nome próprio que eu sei, ia dizendo, esqueci. O pré-vestibular? Pré-vestibular. E hoje como é feito, hein? Bom, hoje o processo... Como é que entra na universidade? O processo de ingresso, ele se diversificou. Né? O vestibular continua existindo. Certo, tá? Um nome diferente. Isso, o vestibular continua existindo, mas existem outras modalidades de ingresso. Por exemplo? O exemplo mais comum hoje
é o Enem, Enem, que vai ocorrer agora em novembro. certo. Dia 13 de novembro, 12 e 13 de novembro, vamos E ter aí o depois do Enem. Enem, o que é que faz? Bom, o Enem é uma avaliação do ensino médio, Certo. implementada pelo MEC. Todos os alunos que concluem o ensino médio fazem a prova e tem uma pontuação. E essa Certo. pontuação é utilizada como um ranking pelas instituições para os seus processos de ingresso. Mas, reforçando, o Enem é apenas um dos caminhos para ingressar no ensino superior. Certo. Ao concluir o ensino superior, ao concluir o ensino médio, você já está habilitado. Certo. A questão do vestibular é um processo seletivo, né, onde cada instituição define as regras de ingresso do seu processo. Com a ampliação da oferta e com a proposta de ser um ensino cada vez mais inclusivo e disponível para todos, o processo de ingresso ficou mais simples, né? Hoje você ingressa, por exemplo, com vestibular simplificado, fazendo uma redação simples. Tá? Por quê? Porque a conclusão do ensino médio já te habilita a entrar no ensino superior. Cabe a cada instituição estabelecer seus critérios. Né? E no caso da nossa instituição, como nós trabalhamos com uma visão de acesso de ensino superior para todos, a gente procura diversificar essas formas de ingresso exatamente para permitir que o maior número de pessoas que tenham concluído de forma satisfatória e efetiva o seu ensino médio ingresse no ensino superior. Por Certo. isso que a gente cresceu e continua crescendo. Qual é Com o... licença. Hum. Queria que você perguntasse o que faz a Estácio ser a líder do mercado. É isso que eu ia perguntar. Qual é o peso da responsabilidade da Estácio ser líder no mercado, líder? Bom, essa liderança foi construída ao longo desses 24 anos, né? Nós nascemos como uma É um faculdade. peso, né? Sim, sim. E essa construção foi fruto de uma equipe ao longo desse tempo que foi capaz de construir projetos acadêmicos consistentes, ter equipes de professores qualificadas e manter a serem capazes, liderança, né? serem capazes de efetivamente formar esses profissionais. Então, como o ensino superior privado é uma atividade econômica regulada, nós temos uma fiscalização periódica do MEC, através dos SINAIS, que é o Sistema Nacional de Avaliação das Instituições de Ensino Superior. Nesse processo, a gente é avaliado pelo projeto que é proposto, e à medida que esse projeto é implementado, que a gente vai formando os alunos daqueles cursos, daquelas áreas de conhecimento, a gente vai recebendo uma nota, vai recebendo uma avaliação. E essa avaliação nos permite crescer. E ao longo desses 24 anos, a gente foi ampliando os cursos, trazendo novos cursos e nas avaliações tendo excelentes resultados, que fez com que a gente continuasse entrando num ciclo virtuoso de expansão, né? E adquirisse a liderança. E, com certeza, os nossos coordenadores de curso, os nossos gestores, que são os líderes dessa organização, né? Executando de forma efetiva o projeto pedagógico e formando os profissionais com qualidade, e essa qualidade sendo reconhecida, isso faz com que a nossa reputação seja percebida. Certo. É tanto que, ao longo da nossa história, a gente foi ganhando esse reconhecimento por todos os agentes sociais aqui de Fortaleza e do estado do Ceará, para chegarmos à liderança. E o grande desafio de chegar e manter é exatamente continuar fazendo com excelência a formação dos nossos alunos e promovendo a inovação e a inclusão do ensino superior.
né? Certo. Isso, a liderança que a gente fala é em número de alunos matriculados. Né? E hoje a gente pode falar de alguns números. É importante ressaltar que a Estácio, ela pertence a uma empresa que é listada na Bolsa de Valores, então a gente tem um nível de transparência muito grande, e os números e as informações que eu posso falar são informações públicas, né? E de acordo com o censo do ensino superior, feito pelo INEP, que é um instituto do MEC, feito todo ano, hoje, com a última divulgação, que é de 2020, nós detemos aí 26% do market share do mercado de matrículas na graduação modalidade presencial. Tá? Então, a liderança da Estácio Ceará, enquanto instituição de ensino superior, aqui em Fortaleza, nos dá uma grande responsabilidade, né, de continuar prestando serviços educacionais de alto nível e inclusivo. Né? Maria Amélia, para você ter uma ideia, a gente estava falando do papel da mulher, né? A nossa professora comentou aqui sobre microcrédito, sobre a utilização e o papel da mulher, o seu empoderamento para mudar uma realidade social. E a Estácio Ceará, ela tem esse viés porque a gente oportuniza o acesso do ensino superior a todas as classes, a toda a população em geral. E um grupo se destaca, que são as mulheres. Certo. Hoje, mais de 50% dos nossos alunos são mulheres. Certo. Que têm acesso, que pergunta são que alunos eu do ia nosso ensino fazer- superior. E a pergunta que eu ia fazer, você já respondeu. A Legal. importância que tem o reitor na universidade, como é se carregar sobre você mesmo tanta responsabilidade. A gente divide Como o é que peso. você se sente? A gente divide o peso. A gente tem uma Certo. equipe, né? Eu tenho a grata felicidade de ter meus pró-reitores, gestores de unidade, Delegar coordenadores. poderes. Exatamente. Você tem que montar uma excelente equipe para que cada um possa, dentro da sua função, entregar o seu melhor. Qual é a função mais próxima da sua? Para ser reitor, qual é? Toda a equipe de gestão, os gestores Tem oportunidade. têm a oportunidade de ascender à Mas qual é reitoria. a mais, quando ganha, qual é a mais próxima de um reitor? Eu diria que o gestor acadêmico, ele, pelo envolvimento na atividade fim, faz dele um potencial futuro Para ser reitor. um próximo Isso, reitor. isso. Porque a nossa atividade fim é o ensino. É o E a ensino. pró-reitoria de graduação e pós-graduação vive de forma intensa a nossa atividade. Então, Você dá muitas palestras? eu tenho que estar presente enquanto representante da instituição e, sempre que possível, para dar essa representatividade, levar a instituição para outros ambientes, eu estou aberto e tenho sempre participado de eventos, palestras, encontros, exatamente para levar a mensagem institucional e tornar cada vez mais público a nossa ação junto à sociedade. Você é um reitor que deixa que as pessoas se aproximem de você. Trabalhamos de portas abertas. É uma cultura, faz parte da cultura Certo. da Estácio Ceará, aí da Estácio como um todo, ter essa proximidade, porque a própria atividade impõe isso como valor. Se eu sou um educador, a minha ação de educar... Educador, Estado maior. Isso. Como educador, eu preciso, na minha prática diária, viver os mesmos valores. De colaboração, de partilha, de escuta, de De homenagens. trazer para
todos aqueles que interagem com a gente a ideia de que o conhecimento é fruto das relações e a mediação dessas relações através dos métodos pedagógicos e ferramentas pedagógicas é que fazem a transformação, né? E para isso a gente tem aí os métodos, as ferramentas, a tecnologia que está muito presente hoje para fazer essa transformação. Quando e você é entregar homenageado às como sociedades reitor, como é que profissionais. você se sente? Lisonjeado, mas com uma responsabilidade a mais. Toda vez que eu bem. tenho a oportunidade de representar a instituição e receber reconhecimentos, isso amplia a minha responsabilidade por estar lá como representante e mais ainda da instituição por exercer aí um impacto relevante ao ponto de ter aí o seu reconhecimento. Como reitor, ser professor Josué é bom? Eu prefiro ser chamado como professor, Josué. né? Porque a nossa Tem professor aquele Josué, amor, né? porque o propósito é maior, né? A reitoria é um cargo importante, relevante, mas ele passa. Mas o aluno que se sente aluno de um professor, reitor, é muito importante. É ou não é? Seja sincero mesmo. Os alunos se sentem... Sim, porque há a ideia de que o reitor é uma pessoa com experiência, que está lá por mérito, então tem sim o seu valor, né? Muito valor. E isso faz com que... Isso lhe dá a liderança, não dá? A liderança é uma conquista, né? Certo. Não é o cargo em si que vai lhe proporcionar é a o liderança. Relacionamento, Isso, né? é como você naquela Se posição comporta. exerce a sua atividade. Muito sem bem. dúvida. Eu adorei, pela primeira vez, eu falo com o reitor com tanta espontaneidade. Obrigado. Porque nós sempre temos um certo respeito, não é medo. Medo não se deve ter nunca. Não. Deve-se ter medo de sentir medo. Isso é que é bom. Mas você chegar próximo a um reitor, conversar com a liberdade que nós tivemos. Eu me sinto a pessoa como se fosse um reitor popular. Me sinto tão feliz. Obrigado. Fico E hoje lisonjeado. eu vou passar para minha filha essa emoção de ter conhecido um homem com tanta dignidade, simplicidade, no falar, no dizer, sem aquela empáfia dos homens importantes. Da educação, na minha opinião, é algo que vai vencer mais do que tudo no mundo. Sem dúvida. E na Sem educação educação não se faz nada. e a educação nos ensina que há muito a se aprender. Né? Muito. Muita coisa a se Inclusive aprender. a ser humilde, Sim. ser simples. E ao reconhecer que não sabemos tudo, a É. gente tem a humildade de escutar, de se aproximar e Muito bem. e buscar mais Sua conhecimento. família deve se sentir muito feliz. Eu acredito que sim, Sente né? muito feliz. Acredito Parabéns, que sim. seu. Obrigado. Foi um prazer imenso conhecer. Obrigado. Muito obrigado.